Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Gente, antes de começar a falar sobre o nosso tema do vídeo de hoje, eu vou pedir para vocês curtirem, compartilharem e coloca aqui nos comentários se você está gostando do conteúdo, se você tem sugestão para conteúdo, se o que eu vou te contar hoje já aconteceu com você ou com um conhecido seu, tá bom? Não deixa de me seguir também nas redes sociais, no Instagram, com live todo domingo, um conteúdo super diferenciado, TikTok, Quai também no Facebook, tá bom? Bom, vamos para o nosso tema de hoje, execução de alimentos. Esse tema tem sido muito questionado, muito. Então é sobre ele que a gente vai tratar hoje. Primeiro ponto, para eu executar alimentos, precisa haver uma fixação de alimentos. Ok? Então não adianta você procurar um advogado e falar assim: olha, eu quero pedir alimentos dos últimos 2 anos. Oi? Não tem como fazer isso, gente. Tem como você executar alimentos que ficaram fixados e que não foram pagos dos últimos 2 anos, por exemplo. Tá? Não tem como você requerer alimentos retroativos. Isso, inclusive, tem decisões nesse sentido no Superior Tribunal de Justiça, tá? Então, esse é um primeiro ponto a ser destacado. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo. A Maria tem um filho, Pedro, e ela quer pedir alimentos, pensão alimentícias, em face do Joaquim, pai do Pedro. Ok. Então, o que você precisa primeiro, num primeiro momento? Entrar com uma ação de alimentos. Quando você entra com uma ação de alimentos e é fixado o alimentos, a pensão alimentícia, você tem um documento, um título, tá? E que se aquele documento, aquele título não for pago, você pode executar como por exemplo, um cheque. A gente nem fala mais hoje em dia em cheque, né? Mas lembra antigamente? Você tinha um cheque, se a pessoa, você fosse lá, sacasse e não tivesse o valor, o que aconteceria? Você executaria aquele cheque, aquele título. Então, quando existe uma decisão judicial fixando os alimentos não são pagos, você pode entrar com uma ação de execução de alimentos, tá? Então, por exemplo, eu tenho 3 meses de pensão alimentícia que não foram pagas. Então, eu entro com uma ação de execução de alimentos, cobro esses 3 meses e os meses que for para vencer ainda, que não foram pagos, evidentemente, que vão vencer ainda. Então, você entra com uma ação. É uma execução de alimentos. O pai, por exemplo, sendo citado, aquele que deve os alimentos, quando ele é citado para poder fazer o pagamento no prazo de 3 dias, ele não paga, é pena de prisão. Prisão, tá? Cuidado. Esse é um caso de execução de alimentos. Tem outro caso de execução de alimentos que você vai cobrar os alimentos, por exemplo, dos últimos 2 anos. E aí nós não falamos em pena de prisão, nós falamos numa penhora, por exemplo, de conta. Então são coisas diferentes, tá? Então você aí que recebeu o oficial de justiça, que foi citado a respeito de um processo de execução de alimentos, cuidado, que às vezes você recebe uma citação, você fala, não vou nem fazer a defesa, deixa quieto, por que eu vou fazer a defesa disso daí? Cuidado, que às vezes você tem que pagar no prazo de 3 dias sob pena de prisão. Então, qual é a execução de alimentos? Né? O que está sendo executado? São os 2 últimos anos de alimentos que foram fixados e você não pagou? Ou então, os 3 últimos de alimentos que você não pagou e as que forem vencer ainda. Então, muito cuidado, gente, muito cuidado, tá bom? Então, eu sugiro para você que esteja passando numa situação dessa, ele não paga os alimentos, o que eu faço? Eu vou entrar com uma ação de alimentos novamente? Não, você vai entrar com uma execução de alimentos. Então, procure um advogado para que ele possa te orientar a respeito dessa ação de execução de alimentos. E você que tem que pagar os alimentos, a pensão alimentícia, não paga, cuidado, tá? E outra coisa, se for preso, não é porque você foi preso que você tá isento de pagar a pensão alimentícia. Isso não existe. Eu fui preso lá, eu paguei. Pera, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você foi preso porque está sendo cobrado os 3 últimos meses de alimentos, existe uma previsão legal para isso, você não pagou, não justificou a impossibilidade de pagar,
cada caso é um caso, você pode ser preso. Foi preso, saiu, a obrigação continua, com juros, atualização monetária e tudo que tiver direito, tá? Então, cuidado. E outra coisa também, é importante destacar aqui para a gente finalizar o nosso vídeo e não ficar muito extenso. Não é porque você entrou com uma ação de execução de alimentos, paga em 3 dias, senão você vai preso? Calma. A lei, ela é clara. Ou você paga, ou você prova que pagou, ou você justifica o motivo pelo qual você não vai pagar. E quem que vai decidir é o juiz. Então, não tem como eu falar para você, não, esse caso aí fique tranquilo, tá tudo certo, você não vai preso. Não tem como, né? O juiz que vai, eu até posso te dar uma opinião minha com base no que eu já vi de processo, né? Que a gente tem uma experiência, então a gente tem uma ideia. Mas não quer dizer que você não vá ser preso. Eu não sou juíza, quem vai decidir é o juiz que pegar o seu processo, tá? Então, cuidado com isso, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. É uma ideia, né, sobre ação de execução de alimentos, é um bate-papo aqui praticamente. Então, não estou aqui esgotando todos os casos, não estou falando aqui de decisões dos tribunais, estou trazendo apenas uma previsão legal, tá? E aí também alertando aí a todos que precisam aí executar os alimentos e não executam. Perfeito? Gente, muito obrigada. Um super beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo.